Fazendo um paralelo, por exemplo, com músicos que tocam violão, que tocam guitarra, teclado. Me diga, coloca nos comentários. Vocês não conhecem, por exemplo, alguém que toca algum desses instrumentos, que vai para a igreja, só faz sentar no instrumento, toca qualquer hino que aparecer, a pessoa vai tocando. E às vezes você vai perguntar para ela mal sabe teoria musical, mal sabe quase nada, mas ela sabe acompanhar todos os hinos. Você não conhece alguém assim? Aí você que sabe teoria musical, você que sabe ler partitura, você que conhece um monte de coisa, não consegue fazer isso. Se não tiver o papel, não toca. Você está parando para pensar como é incoerente isso? Porque é importante o iniciante se livrar das partituras. Por quê? É importante desde o início o iniciante ter essa ideia de que a partitura é um lembrete para que ele não fique dependente dela. Por exemplo, eu durante muitos anos, eu até diria que até hoje, eu pago o preço de não ter sido ensinado da forma que eu estou falando para vocês aqui. Por quê? Pessoas que aprendem comigo isso têm mais facilidade do que eu. Pessoas que aprendem comigo já automaticamente já vão ter esse entendimento. Você que está aprendendo agora nessa live já vai começar a trabalhar isso, se você é um iniciante, você vai ver que para você é muito simples. Para quem acompanhou aqui algum bate-papo de improviso, que é uma live que eu fazia todos os dias, às 10 horas da manhã no meu Instagram, viu vários casos. Samuel, que era um rapaz que estava tocando há um ano e 7 meses. Samuel, eu lembro do nome dele. Se pesquisar aqui no meu YouTube, você vai achar. Samuel, com 1 ano e 7 meses, ele já estava tocando sem partitura, criando frases, tocando melodias, um monte de coisa, sem partitura. E para ele estava sendo fácil aquilo, 1 ano e 7 meses tocando saxofone. Eu não estou falando que ele aprendeu isso e estava praticando há 1 ano e 7 meses. Não, ele estava tocando saxofone há 1 ano e 7 meses. Você está entendendo? Então, eu hoje, até os dias atuais, eu pago o preço de não ter aprendido assim. Eu fui dependente da partitura durante muito tempo. Já contei essa história aqui. Ok? E por causa dessa dependência que eu tive lá no início, até hoje, tem muita coisa que eu não evoluí como eu poderia ter evoluído. Eu tenho uma percepção até interessante hoje, mas ela poderia ser muito melhor. Eu tenho um desprendimento da partitura, mas eu poderia ter um repertório muito mais amplo. Se eu tivesse, desde o início, sido incentivado a entender de que o que está no papel precisa estar na cabeça. Não é esse negócio de que está no papel fica no papel, não. O que está no papel tem que estar na sua cabeça. Fazendo um paralelo, por exemplo, com músicos que tocam violão, que tocam guitarra, teclado. Me diga, coloca nos comentários. Vocês não conhecem, por exemplo, alguém que toca algum desses instrumentos, que vai para a igreja, só faz sentar no instrumento, toca qualquer hino que aparecer, a pessoa vai tocando. E às vezes você vai perguntar para ela mal sabe teoria musical, mal sabe quase nada, mas ela sabe acompanhar todos os hinos. Você não conhece alguém assim? Aí você que sabe teoria musical, você que sabe ler partitura, você que conhece um monte de coisa, não consegue fazer isso. Se não tiver o papel, não toca. Você está parando para pensar como é incoerente isso? E de onde é que vem esse erro? Do fundamento. Esse erro vem da forma como a gente aprende. Esse erro vem da forma como nós estamos, de maneira geral, aprendendo nosso instrumento, pensando sobre esse processo. Então, quanto antes nós entendermos a importância, você é iniciante, o mais urgente possível, você entendendo que tem que se livrar da partitura, tem que utilizá-la como uma ferramenta de auxílio, mas sempre deixando ela de lado, colocando tudo na cabeça, internalizando tudo, certo? Quanto antes você entende isso, mais rápido você começa a evoluir. Mais rápido seu nível técnico aumenta, mais rápido a sua percepção cresce, maior será o seu repertório muito mais rápido. Tem iniciante que com 1 ano de saxofone já sabe tocar 7 músicas, 8 músicas. E outros que estão aí há 3, 4 anos só em método. É o que vale. Qual é a questão? Tá entendendo? Então é aquilo. Você precisa ter esse entendimento que precisa, você é iniciante, precisa se libertar das partituras. Quanto mais antes você entende isso, mais rápido você evolui. E mais uma vez eu pontuo, não estou dizendo que a partitura não é importante. Estou dizendo que você tem que usar ela como ela deve ser usada, como uma ferramenta, não como uma muleta que você tem que usar para sempre, ok?